quem nos escolheu. Por isso agradeço ao Senhor, porque mesmo Ele sabendo dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas transgressões, Ele escolheu nos escolher. Diga, Senhor, fale conosco nessa noite por meio da Tua palavra. Fale comigo nessa noite por meio da Tua palavra. Que eu saia desse lugar orientado, que eu saia desse lugar instruído, que a ministração dessa noite gere conhecimento, que a ministração dessa noite gere fé, que a ministração dessa noite gere informação, que a ministração dessa noite gere, Senhor, orientação. Senhor, que os teus olhos e ouvidos estejam postos e inclinados sobre esse lugar, de formas a que tudo aquilo que nós formos falar, pregar, orar, ministrar, possa ter o teu carimbo, possa ter o teu sinal, possa ter o teu aval, possa ter a tua aprovação. Visita-nos nessa noite em meio à ministração da tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Senhor. Tens liberdade e primazia no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Nós consagramos o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso espírito ao Espírito da palavra, em nome de Jesus, e que possamos ser edificados nessa noite, para a honra, para a glória e para louvor do teu santo, poderoso e bendito nome, em nome de Jesus. A igreja que crê dá um amém bem forte e celebra o nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar o Senhor bem forte, vamos celebrar o Senhor. Vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar, vamos celebrar. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor no nome de Jesus, aleluia. Que o Senhor fale consigo, que o Senhor fale para o seu coração, em nome de Jesus. Saúde o seu irmão, diga: seja bem-vindo à casa do Senhor, seja bem-vindo à casa do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tome o seu assento no nome de Jesus e celebra o Senhor. Isso. Aleluia. Nós vamos dar sequência da série que começamos na quarta-feira da semana passada. Nós estamos a falar sobre o quê? As quartas-feiras? Os benefícios da oração. Quando nós falamos dos benefícios de algo, o que é que nós queremos induzir as pessoas? Por exemplo, quando dizem assim, olha, esses são os benefícios dos exercícios físicos. O que é que quem nos diz isso quer dizer? Que nós exercitamos, né? Ou exercitemos, ou que a gente treine, que a gente faça exercícios físicos. Por quê? Porque se você fizer exercícios físicos, você vai queimar caloria, você vai aumentar a resistência física, você vai gerar músculos, você tem uma grande probabilidade de evitar uma série de doenças cardíacas e mais o quê? Hipertensão e papapá e papapá e papapá. Ou seja, se as pessoas, ou quando as pessoas nos dizem que esses são os benefícios de algo, o que é que as pessoas querem que a gente faça? Aquilo. Aleluia. Se o pastor está a dizer à igreja, esses são os benefícios da oração, o que é que nós queremos que a igreja faça? Que a igreja ore. Aleluia. Que nós sejamos uma igreja que ore. Aliás, porque a própria Bíblia vai dizer que a casa de Deus será conhecida como o quê? Como casa de oração. Aleluia. Não como casa de silêncio, não como casa de sono, não como casa de sei lá o quê, mas como casa de oração. Se a casa de Deus vai ser conhecida como casa de oração, significa que o povo de Deus tem que ser conhecido como o quê? Como povo de oração. Quer dizer que, porque quando Jesus está falando da casa, o templo não vai orar. O povo que vem para casa é o povo que vem com a cultura da oração. Só que essa cultura da oração, ela não pode ser desenvolvida só na igreja. A cultura da oração deve ser desenvolvida onde? No nosso dia a dia. Quer dizer que a oração deve ser o quê? Estilo de vida do cristão. Eu já disse aqui e volto a falar. Você vai ver que a nível das Sagradas Escrituras,
Não que as outras coisas não são recomendadas que a gente faça continuamente, mas a única coisa que você encontra na Bíblia dizendo assim, sem cessar, é orar. A Bíblia vai dizer o quê? Orai sem cessar. E nós como cristãos, muitas das vezes, temos perdido de vista esse elemento fundamental. Nós como cristãos, aqui ninguém faz isso no nome de Jesus. Ok. Mas você vai ver cristãos que só oram quando vem na igreja. 7 dias se passam na semana e ele não consegue tirar. Não, irmãos, eu não estou a falar aquela oração que você dobra o joelho quando está com sono, começa a dizer: Deus, eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua mãe, Deus, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não é aquela oração descoordenada. Eu estou a falar oração de tempo de qualidade. Tempo de qualidade de oração. Você vai encontrar cristão. Alguns vão me dizer assim: pastor não tem noção onde é que eu vivo, como é que eu vivo. Você tem igreja. Coordena com o obreiro, coordena com o ministro, coordena com a diaconisa. Eu preciso de orar. Ou se é possível, dá para fazer, não dá para fazer. Tem algum programa na igreja? Vem aqui, se fecha, ora, vai lá atrás, fica no quintal, faz alguma coisa, vai para o monte, vai para a ilha, ore. Porque o ambiente da tua casa não é. Por exemplo, nós temos pessoas que são cristãos evangélicos, mas vivem com pais que não são, que não querem. Ei, vocês fazem muito barulho. Não quero esses barulhos aqui na minha casa. Gritar, essas línguas, racatacatá. Onde é que está na Bíblia? Racatacatá. Amém? Então, às vezes, a pessoa quer ter tempo de qualidade, mas o ambiente da casa não é o quê? Favorável. Dá um jeito. Isso não pode ser desculpa para você não ter tempo de qualidade com Deus. Aleluia. E tempo de qualidade, veja o que é que vem antes de qualidade, vem o quê? Tempo. Significa que precisa o quê? Tempo. Alguma coisa boa para ser bem feita, é necessário investir o quê? Tempo nisso. E infelizmente o que nós temos estado a viver nos últimos tempos, nós temos estado a gerar cristãos preguiçosos. E a culpa não é desse povo desse lado, a culpa é de pessoas como eu, que estão nesse lado, que não querem impulsionar e motivar as pessoas para uma vida de quê? De oração. Irmãos, é na plataforma da oração que você vai conhecer Deus e que você vai se conhecer em Deus. Não é só meditando as Escrituras. Não é só meditando as Escrituras. Por quê? Porque a letra mata. O que é o Espírito. E quando é que a igreja primitiva recebeu o Espírito? Quando oraram. Inclusive a Bíblia vai dizer que até as pessoas que iam sendo batizadas só eram batizadas quando Paulo, quando Pedro, quando os apóstolos faziam o quê? Oravam para eles. Então a única forma de você ser cheio do Espírito, se encontrar com o Espírito, veja que nos últimos dias eu nem estou a falar de carro, casa, marido, não estou a falar disso. Vai além disso, por isso é que nós estamos a falar de quê? Dos benefícios. Gera isso, a oração gera isso, mas gera mais do que isso. Aleluia. Gera mais do que isso. E o povo de Deus não tem orado. O povo de Deus tem sido um povo que não ora. E por que nós precisamos orar, irmãos? Virão dias que eu não sei quando, que eu não sei como, que eu não sei a hora, não sei em que momento, que você vai precisar de ter a tua comunhão bem firme com Deus para resistir às propostas do mundo lá fora. A pastora conversava comigo essa semana de um vídeo qualquer, mas ela disse que depois a moça disse que não tinha nenhum chip, mas de uma moça que foi fazer uma simulação, não sei se alguém viu, eu não vi, uma moça que foi fazer uma simulação de uma compra num determinado supermercado ou numa loja, e no final, para pagar, ela colocou sua mão e ela estava a dar a entender que tinha um chip na mão para poder fazer a compra. E vocês sabem o que Apocalipse nos fala? Apocalipse nos diz que vai chegar um tempo que quem não tiver aquele sinal não vai poder comprar, não vai poder vender. Se você não conhece o teu Deus, você vai adorar a besta para poder comer. Se você não conhece o teu Deus, você vai fazer coisas horríveis para poder vender. Você vai baratear e negar a tua fé para poder vender. E Deus se conhece, igreja, Deus de fato se conhece além do que as Escrituras nos revelam.
Os discípulos andaram com Jesus, viram a manifestação de Deus por meio de Jesus, mas chegou um momento que eles tiveram que ter o quê? As suas próprias experiências. Veja, aqueles homens que aceitaram ser apedrejados, que aceitaram ser esquartejados, que aceitaram ser crucificados, que aceitaram ser colocados de cabeça para baixo em tanques com óleo, não aceitaram só por causa do que eles ouviram Jesus falar, mas aceitaram por conta das experiências que eles vinham tendo com Deus deles. E isso eu e você só vamos conseguir experimentar quando saímos da letra, do ouvir dizer, do ouvir falar e corremos atrás do quê? Da intimidade e da comunhão com esse Deus. Igreja, nós precisamos ser um povo que ora incessantemente. Eu posso ouvir um amém? Oh, eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Na semana passada foi a parte 2 dessa mensagem. E o que é que nós falamos que a oração gera? Ou quais são os benefícios que nós vimos a semana passada? Gera velocidade e aceleração. Esse foi o primeiro ponto. É mesmo só velocidade e aceleração? Não, no primeiro ponto era mesmo só isso. Esse era. Isso fazia parte do primeiro ponto, tudo junto, não? No primeiro ponto, ok. No segundo ponto, o que é que vimos? Direção estratégica. Velocidade e quebra de protocolos, nós falamos de quê? Quando falamos desse ponto. O que é que a gente queria passar para a igreja? Quando nós oramos, amém? Aquilo que não era favorável, aquilo que não era possível realizarmos, materializarmos ou alcançarmos, quando nós temos uma vida de oração, nós vamos nos surpreender que algumas coisas que não podiam acontecer pela força e pela vida de oração, elas começam a acontecer a nosso favor. Quando falamos de aceleração, falamos da possibilidade de, pela força da oração, você passar à frente de coisas ou pessoas que já estavam à tua frente. Ou de, por exemplo, você realizar, alcançar, produzir em menos tempo aquilo que outros estão a alcançar, realizar e produzir o quê? Há mais tempo. Aleluia. Quando falamos de direção estratégica, o que é que nós queríamos falar com esse ponto? Ok. Direção estratégica, igreja. Direção estratégica. O que é direção? Direção é o caminho, o lugar, não é? O que nós estávamos a tentar passar é que a oração ela pode funcionar como um GPS, como um indicativo, como uma bússola, como um mapa, como um Google, que você vai falar com Deus sobre determinadas coisas. Senhor, estou apaixonado pela Maria, é para ser a Maria ou não? E Deus te dizer, é para ser a Maria. Senhor, estou apaixonado pelo Francisco, dou uma oportunidade, avanço ou não avanço? E Deus te dizer, avança, não avança. Senhor, veio essa proposta, veio esse negócio, veio essa oferta. Senhor, eu não sei o que fazer, quem eu sou, Você vai encontrar um monte de pessoas aqui na sala, não, no nome de Jesus, mas você vai encontrar um monte de pessoas no mundo a viver um dia de cada vez sem saber quem ele é, sem ele saber quem ele é. O que estava acontecendo com Eliseu? Estava a gastar a vida dele a cuidar de bois, a plantar bananeiras e tomates e cebolas, quando Deus, na verdade, tinha separado ele para ser o quê? Um grande profeta. Então tem pessoas a investirem a vida e o tempo todo em algo que Deus nunca lhes chamou para ser, porque lhes falta o quê? Direção estratégica. Pergunta para o teu irmão, você sabe quem você é? Alguns vão dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ok, isso significa o quê? Significa o que isso? Significa o quê? Ser a imagem e semelhança de Deus é fazer o quê? Independente, somos todos imagem e semelhança de Deus, mas Deus nos colocou com o quê? Com particularidades e com missões individuais ou diferentes aqui na terra. Então não basta só saber que eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas sendo imagem e semelhança de Deus, qual é a minha voz, o meu nome, o meu tom, o meu som? Deus me colocou para ser o quê? Profeta, pastor, evangelista, médico, doutor, empresário. Deus me colocou para ser o quê? Deus me colocou para fazer o quê? São essas direções estratégicas que nós vamos encontrar onde? Em Deus.
Até na tua empresa, no teu negócio, eu quero passar isso para o próximo nível. E você orar e Deus te dá uma inspiração, Deus ministrar alguma coisa no teu coração. Na plataforma da oração, tudo pode ser gerado. Aliás, esse é um dos pontos que vamos falar hoje. E vimos o último ponto, que era a oração faz o quê? Ela gera poder. Quando falávamos desse ponto, nós falávamos de quê? Que há coisas que Deus não pode fazer porque não há o quê? Não há poder em nós para elas serem realizadas. Se não me falha a memória, é Efésios 3:20, que vai dizer que Deus pode fazer abundantemente mais pelo seu poder e tudo mais, mas de acordo com o poder que opera em nós. Então, demos o exemplo dos filhos de Cefas, acho que é esse o nome dos rapazes, que foram repreender demônios e os demônios não saíram. Os próprios discípulos de Jesus que foram repreender demônios no menino e o demônio no menino não saiu. E Jesus disse o quê? Que existem tipos de demônios, castas, problemas, crostas, circunstâncias que só são vencidas o quê? Pelo jejum e pela oração. Quer dizer que quando eles fossem orar e jejuar, a oração deles ia produzir para eles o quê? Algum poder, e com esse poder eles conseguiriam lidar com o quê? Com outros tipos de demônios ou de circunstâncias. Então, o que ficou bem claro aqui para nós? Que existem demônios que ainda nos resistem, porque nós ainda não temos o quê? Poder suficiente para lidar com eles. Existem circunstâncias que ainda estão em pé, porque quando nós falamos contra elas, nós não temos poder o suficiente para quê? Para elas se sujeitarem a nós. Aleluia! Então, a oração ela não vai gerar só o teu resultado. O teu resultado pode ser o quê? Consequência do poder que você tem ou do poder que você ainda não tem. Então, quando nós oramos, quero o carro, quero o marido, abre aquela porta. Não é só isso que está a ser desenvolvido em nós. Há o poder a crescer. E nós vimos que Jesus falou aos discípulos: recebereis poder a descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Só que o próprio Espírito Santo, para descer sobre eles tiveram que fazer o quê? Orar. Eles tiveram que orar. Aleluia. Nós vimos que a oração é o instrumento que afia o quê? O poder de Deus em nós. Aleluia. Vamos lá, Lucas capítulo 18, bem rápido, versículo número 1, e vamos entrar para os 3 pontos de hoje, que vão ser chap, e no final vamos orar e encerrar o nosso culto. Lucas capítulo do número 18, versículo do número 1, já achou, diga amém. Isso, quem não achou, diga eu vou achar. Lucas, Malatos te capalia rabacoto palacata. Thank you, Jesus. Lucas 18, 1. A irmã de preto de óculos, que veio com a mãe. A irmã é casada? É? Ok. Lucas 18, 1. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Laros te cabalia racatos. Eu estou a orar a Deus. Eu disse no domingo passado, né? Aliás, já estou há 2 domingos a orar: Senhor, eu posso ir para outras águas, mas nós estamos em uma fase que estamos a ensinar mais, a instruir mais. Mas eu acredito que Deus vai me autorizar a fazer um domingo profético nesse domingo. Eu acredito. Aleluia. Vamos ver. Quem já achou pode ler. Lucas 18, 1. Malatos. Thank you, Jesus. Só um. Vamos lá, só um. Lucas 18, 1. Aleluia. Contou-lhes uma parábola sobre de orar algumas vezes, quando puderem, quando sentirem vontade, quando lhes der na tola, de orar quê? E nunca desfalecerem. Quem contou essa parábola? Jesus.
Quer dizer que uma das principais, aliás, você vai ver que no ministério de Jesus, Jesus ensinou sobre várias coisas, mas aos discípulos, uma das coisas que Jesus ensinou mais do que 2 vezes, um dos temas que Jesus ensinou aos discípulos mais do que 2 vezes foi sobre orar, foi sobre oração. Um dos temas que Jesus falou mais vezes aos discípulos, você vai encontrar temas que Jesus ensinou uma única vez, você encontra isso claro nos evangelhos. Mas você vai encontrar ao decorrer dos evangelhos que houveram vários episódios que Jesus ensinava sobre a vida de oração. Mateus 6, Jesus ensinou sobre oração. Na expulsão dos demônios, Jesus ensinou sobre oração. Aqui na viúva, Jesus ensinou sobre oração. Você vai encontrar vários episódios que Jesus, independentemente do que estava a acontecer, ele aproveitava para quê? Para tirar um gancho, para falar aos discípulos a necessidade deles terem o quê? Uma vida de oração. Para nós podermos entender o quão importante é que discípulos de Jesus vivam uma vida de quê? De oração. Jesus nos deu poder, mas o que vai efetivar, veja, a oração, não sei se eu falei isso na semana passada, a oração, ela transforma o nosso poder potencial em poder efetivo. Aleluia. O que é potencial? Potencial é a habilidade de termos, de sermos ou de fazermos alguma coisa. O que é algo efetivo? Algo efetivo é algo que já está aqui a acontecer, a manifestar-se, a materializar-se. Algo efetivo é algo que é algo concreto. Então a oração, ela tira o nosso poder de uma potencialidade e torna-lhe efetivo, torna-lhe real. Eu posso ouvir o amém dessa igreja? Aleluia. Orar é fundamental. E o que a oração gera? Hoje, primeiro ponto, a oração é o ventre que gera possibilidades. 1 de Samuel, capítulo de número 1. Anote aí, a oração é o ventre que gera possibilidades. Alguém diga, a oração é o ventre que gera possibilidades. Aleluia. Versículo 9 diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. 1 de Samuel, capítulo número 1, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que preservando ela em quê? Eu avancei, será? Vocês não estão ainda onde eu estou? Versículo, eu estou no 11, né? Estou no 12 agora. 1 de Samuel 1:12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel faça o quê? Te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana fez o quê? E depois? Eucana, todo mundo sabe aqui o conhecer, né? Ok. Eucana conheceu a Ana. Depois de Eucana conhecer a Ana, o que aconteceu?
o Senhor se lembrou dela. Veja, por que a oração é o ventre que gera possibilidades? Porque você vai ver que essa história dessa mulher e desse homem, a Bíblia conta que eles já estavam casados há algum tempo, de tal maneira que esse homem tinha outra senhora, e a outra senhora ela já tinha o quê? Outros filhos. Ela não tinha só um, ela tinha mais do que um filho. E Ana orava a Deus, porque tudo o que ela queria era o prazer de ser chamada o quê? Mãe de filhos. E nesse dia a Bíblia vai dizer que Ana perseverava em oração, perseverava em oração, perseverava em oração pela sua causa, pela sua necessidade, pelo desejo do seu coração. O sacerdote viu-lhe, parecia embriagada porque não se ouvia o que falava, e a história nós vimos que ela explica ao sacerdote: não, eu não estou embriagada, eu estou a orar porque eu estou angustiada. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote liberou uma palavra: vai e que o Senhor realize de acordo com a tua petição. O que nós estamos a ver? Nós estamos a ver que o gerar dos teus resultados, o gerar dos meus resultados estão aonde? Não estão só na dimensão material. O gerar dos meus resultados estão na dimensão da minha oração. A Bíblia vai dizer que naquela noite Eucana fez o quê? Conheceu a Ana. A minha pergunta é: Eucana nunca tinha antes conhecido Ana? Vocês estão aqui? Eucana nunca tinha antes conhecido Ana? Por que nunca Ana concebeu? Mas naquele dia, depois dela insistente, constantemente orar, a Bíblia vai dizer que Eucana conheceu a Ana e o Senhor se lembrou de Ana. Ouça, aquele filho que foi gerado no ventre de Ana foi antes gerado aonde? Numa dimensão espiritual. Aquele filho que naquela noite a Bíblia está dizendo, e o Senhor se lembrou de Ana, foi o quê? Foi antes gerado aonde? No espírito. Foi antes produzido aonde? No espírito. Como consequência de quê? Como consequência da oração daquela mulher. Ouça, na história de Ana nós temos dois aprendizados. O primeiro aprendizado é o quê? É orar, porque oração gera resultados. O segundo aprendizado qual é? É orarmos consistentemente, é orarmos insistentemente, é orarmos com persistência. Por quê? Porque todos os anos a tradição judaica, todos os anos, eles faziam o quê? Ana, Eucana, Penina, os filhos de Penina, ouça, todos os anos, eles subiam a Siló para orar ao Senhor. Eles subiam ao Senhor para sacrificar ao Senhor. Ana podia ter dito a Eucana: Eucana, eu estou cansada de orar, eu estou cansada de pedir, eu estou cansada de buscar. Vai você e Penina e as tuas crianças e me deixa aqui, porque esse Deus não me responde. Você vai encontrar pessoas que estão há um mês na igreja, orou por algo, não aconteceu. Deus está onde? Irmãos, Ana era casada, se não me falha a memória, mais de 9 anos. E até então, ela não tinha gerado filho. Agora imagina uma mulher, todos os anos, subir para um lugar, adorar o Senhor, glorificar o Senhor e fazer a tua petição. E voltar a passar esse ano e não aconteceu nada. Voltar para o mesmo lugar, adorar o Senhor, agradecer ao Senhor, fazer a sua petição. Voltar para casa e não acontecer nada. Daqui a nada voltar, subir para o mesmo lugar, adorar o Senhor, louvar o Senhor e fazer a sua petição. Voltar e não acontecer nada. Então, Ana nos ensina que os resultados que nós queremos no material, eles são incubados no ventre do Espírito. Mas é necessário que a gente seja o quê? Consistente e persistente. O fato de Deus não ter respondido em janeiro não significa que não vai responder em fevereiro. O fato de Deus não ter respondido em fevereiro não significa que não vai responder em março. O fato de Deus não ter respondido em 2020 não significa que não vai responder em 2024. O fato de Deus não ter respondido em agosto não significa que não vai responder em setembro. Pastor, e se Deus não me responder em 2024? Temos todo o ano de 2025 para acreditar que Ele vai responder. E se Deus não me responder em 2025, vamos ter todo o ano de 2026 para acreditar que Ele vai responder. E se não responder em 2026, vai responder quando Ele achar que tem que responder. Mas o que Deus quer é que eu e você não desistamos de orar só porque aquilo que você muito quer ainda não aconteceu. A oração é o quê? É o ventre que gera possibilidades. Por que eu falo de possibilidades? A Bíblia não fala.
Mas eu acredito que se fosse nos tempos de hoje, Ana talvez já teria procurado, como é que chamam os especialistas é obstetra, será? É que? É ginecologista? Obstetra faz quê? Então ela queria engravidar, não estava engravidar, tinha que procurar quem? Ah? Ok, você... Em vez de me ajudar, então a me complicar mais. Ela ia procurar um... Ok. Com especialização de ginecologia. Ok. Não, essa Ana aqui. Não é o que o pastor falou, afinal? Ela ia procurar um obstetra. Me falaram, não. Ok. Ia procurar quem? Ginecologista com obstetrícia. Não é o que eu falei? Ok. Se fosse nos dias de hoje, Ana muito provavelmente teria procurado um ginecologista com especialização de obstetrícia. Ok. E talvez esse obstetrística diria ela, esse médico, diria ela, trompa, útero, hormonas, ovários, ou diria não tem nada, ou diria não sei, isso aqui, ventre infantil, útero não desenvolveu. Ele poderia dizer várias coisas que fariam Ana entender: eu nunca poderei ser o quê? Aos olhos da ciência, eu nunca poderei ser o quê? Mãe. Mas veja, a Bíblia não fala, eu acredito, a Bíblia não fala que provavelmente, de acordo com o conhecimento da altura, talvez Ana tenha procurado algum especialista, algum médico tradicional que lhe desse algum chá. Eu acredito que ela talvez tenha consultado. Vocês lembram-se da mulher do fluxo de sangue? O que a Bíblia diz? Que 12 anos ela esteve enferma e já havia gasto o quê? Todo o seu dinheiro com quem? Com os médicos. Então, embora a ciência na altura não ser tão evoluída e desenvolvida como hoje, mas existiam alguns especialistas no nível do conhecimento que eles tinham. Eu acredito que Ana foi para algum que chegou a lhe dizer: Ana, não está a gerar. Alguma coisa que não está a funcionar bem. Ou não é possível você ter o quê? Filho. Mas todos os anos ela sabia: se no natural eu não posso gerar, há um ventre espiritual que pode gerar algo para mim lá, e depois aquilo que vai ser gerado lá ser depositado aqui no físico. Se no natural não estão a me conseguir ajudar, deixa eu continuamente recorrer ao espiritual, porque se eu gerar no espiritual, automaticamente eu gerei no natural. Ou eu posso ouvir um amém dessa igreja? Veja aí, a Bíblia fala que Deus, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Então, o meu e o teu altar de oração é que vão fazer o quê? Materializar as bênçãos que estão no Espírito. O meu e o teu altar de oração é que vão trazer a realidade física, a cura que Deus já te deu, a paz que Deus já te deu, a saúde que Deus já te deu, a prosperidade que Deus já te deu, a sabedoria que Deus já te deu, o conhecimento que Deus já te deu. Ouça, qualquer coisa que representa a bênção para a tua vida é algo que espiritualmente Jesus já nos abençoou. Agora, quando nós interagimos no altar de oração, o ventre do Espírito gera para o ventre do físico, o banco do Espírito gera para o banco do físico. Os homens que Deus, o homem, a mulher, os filhos que Deus no Espírito disse: Maria vai ter marido, Joaquim vai ter esposa, fulana vai ter filhos. Quando nós oramos, as portas se abrem lá e liberam aqui na terra. A oração é o ventre que faz o quê? Que gera impossibilidade. É o ventre que gera impossibilidade. Mas é fundamental que, como Ana, a gente entenda que nós não podemos desistir, irmãos. Nós não podemos desistir só pelo fato de ainda não ter acontecido. Eu digo sempre às pessoas: ouça, o fato de não ter acontecido não significa que não vai acontecer.
O facto dos teus resultados não terem acontecido, o facto do teu milagre não ter sido liberado ainda, não significa que ele não vai ser liberado. Ouça, continuamente suba a Siló e ore ao teu Deus. Continuamente suba a Siló e adore ao teu Deus. Continue crendo. Pastor, eu estou angustiado, ore. Pastor, eu estou triste, ore. Pastor, eu estou abatido, ore. Pastor, eu estou amargurado, ore. Pastor, eu estou decepcionado, ore. Pastor, eu estou sem norte, ore. Pastor, eu estou sem era, sem beira, ore. Pastor, eu não encontro respostas à minha volta, ore. Ana podia dizer, o cana vai com ela, eu não vou para lado nenhum. Mas todos os anos aquela mulher orava. Por quê? Porque ela sabia que o Deus que ela cria era um Deus que responde a oração. Não importa o tempo, não importa o tempo, não importa o quão apertado está. A dada altura, Jó disse o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Está apertado, mas o meu Redentor vive. Está cheirando mal, mas o meu Redentor vive. Está tudo fechado, mas o meu Redentor vive. Ninguém me acredita, mas o meu Redentor vive. Eu não estou a conseguir realizar nada, mas o meu Redentor vive. E pelo fato dele viver, quando eu menos pensar, quando eu menos esperar, por minha causa ele se levantará. Pela minha casa ele se levantará. Pela minha família ele se levantará. Pelo meu destino ele se levantará. Então eu não posso deixar de crer, eu não posso deixar de orar. Porque veja, o que te faz você não deixar de orar é o fato que você não deixou de crer. Porque Tiago, ele nos ensina que a fé, acredito ser Tiago que nos ensinou que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então, eu preciso expressar em Deus que eu acredito que Ele vai fazer. E uma das coisas que me faz expressar em Deus que eu acredito que Ele vai fazer é eu continuar a falar o quê? Falar com Ele. Eu continuar a orar, a buscar, a investir, a procurar um emprego, a conversar com o filho, a conversar com aquela pessoa, seja em que circunstância for. A evidência de que eu não deixei de crer está no fato de eu continuar a prosseguir aquele objetivo. Quando nós deixamos de prosseguir um determinado objetivo, é a principal evidência de que você deixou de crer que aquilo vai ser liberado a teu favor. A oração é o ventre que gera impossibilidades. Segundo ponto, segundo benefício da oração. Ministro, dê a sua guardanapo, faz favor. Segundo benefício da oração, anote aí. A oração, ela provoca, obrigado, mudanças. A oração, ela provoca o quê? Mudanças. Marcos capítulo número 4, versículo do número 38 ao versículo 39. A Bíblia fala de uma breve passagem de Jesus à casa de... A Bíblia fala de uma breve passagem de Jesus à casa de Pedro. E a Bíblia diz que nesse dia, a sogra de Pedro, a sogra de Simão, febril. Aliás, a Bíblia não diz que ela estava febril. A Bíblia diz o quê? Que ela ardia em febre. Quando nós dissemos assim, na nossa esposa, na nossa mãe, no nosso esposo, no nosso pai, ou a alguma pessoa, ou quando o médico nos diz, o fulano está a arder de febre, o que é que nós queremos comunicar? Come on, vocês estão aqui. O que queremos comunicar? Que o estado é grave, que está mal, que as febres estão o quê? Acima do normal. Porque às vezes quando a pessoa só tem febre, nós dizemos o quê? Não, a mãe está com febre. Não, ele está com um pouco de febre. Ou está um pouco febril. Mas quando alguém diz assim, fulano está a arder de febre, a Bíblia não fala, mas quando eu leio essa passagem, eu começo inclusive a imaginar, porque esse é o estado, eu já passei por isso, esse é o estado que normalmente muitos de nós ficamos quando estamos a arder de febre. Começamos a ter o quê? Sensação de frio, calafrios, começamos a ter o quê? Tremuras, né? Tremores. Vocês estão aqui? Não é isso que acontece? Então veja, não era só febre.
quando a febre está altíssima, tem outros efeitos negativos que ela traz. Tem o quê? Outros efeitos negativos que ela traz. Algumas pessoas, inclusive, chegam como é que se chama aquilo? Convulsionar, né? A espumar pela boca, a cerrar os dentes. Alguns morrem de febre alta. É gravíssimo quando as temperaturas são muito altas. Inclusive, nesses casos, eu não sou especialista, mas os médicos chegam a administrar dipirona. Amém ou não amém? Porque a febre alta, ela pode às vezes levar alguém a quê? À morte. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus chegou. E a Bíblia diz que rogaram a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus o quê? Orando por ela, a febre fez o quê? Desapareceu. E a Bíblia diz que aquela mulher de repente se levantou e começou a fazer o quê? Começou a servi-los. Como é que o quadro de uma mulher que estava a tremer de febres, ardendo de febre, que não estava, eu acredito, acamada, com lençóis, coberta, sem poder fazer nada, o quadro fez o quê? Mudou. A circunstância fez o quê? Mudou. Porque a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Jesus tocou nela, Jesus orou para ela e o quadro dela mudou. Ouça, eu acredito, por isso é que eu profetizo, que as tuas orações vão mudar os teus quadros. Ouça, vai haver mudança no teu quadro, vai haver mudança no quadro da tua casa, no quadro espiritual, no quadro financeiro, no quadro da saúde, no quadro familiar, na vida sentimental. Quadros vão ser mudados pela força da tua oração. Quadros vão ser mudados pela circunstância da tua oração. Então, por favor, insistentemente ore até você ver o quê? Aquele quadro mudar. Eu posso ouvir um amém? Veja, Jesus disse algo. Jesus disse assim: tudo quanto pedires ao Pai, em quê? Em meu nome. O que é que vai acontecer? O Pai vai fazer. Só que tem uma coisa, talvez eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu prestei atenção nisso hoje. E o Espírito de Deus me fez entender isso. Que quando Jesus falou isso, eles já sabiam que Jesus a dada altura iria embora. Mas quem sabia que Jesus havia de morrer? Quem sabia? Quem sabia? Quem sabia? Alguém falou? Os discípulos, igreja. Quem é que Jesus comunicou a dada altura que ele haveria de morrer? Aos discípulos. Então, no meio daquela multidão toda, de quando em quando vinha e papapá, quem sabia que esse homem aqui está nos dizer isso, e efetivamente isso poderá acontecer, mesmo eles não querendo, quem eram? Os discípulos, amém ou não amém? Então, a Bíblia fala que várias vezes, por exemplo, o caso do centurião, o caso da mulher sirofenícia, eles vieram fazer o quê? Eles vieram pedir a Jesus. Para que Jesus fizesse o quê? Curasse alguém que estava onde? Em casa. E o Espírito de Deus me fez entender na tarde desse dia que aquelas pessoas, o que é que elas estavam a fazer? Elas estavam a orar a Jesus. Vocês não estão a perceber. Quer dizer que enquanto Jesus estava na terra, quando as pessoas diziam assim: mestre, cura-me, mestre, tem compaixão de mim, elas não estavam só a pedir, elas estavam a orar. Elas estavam a orar a Jesus. Porque Jesus, quando chega no túmulo de Lázaro, antes de operar o milagre, ele vai dizer o quê? Pai, graças te dou, porque eu sei que tu sempre... O que Jesus queria comunicar às pessoas naquele momento? Que a ressurreição de Lázaro não vai ser feita por mim, vai ser feita por quem? Oh, vocês não estão aqui. Vocês não estão aqui. Que a ressurreição de Lázaro não vai ser feita por mim, vai ser feita pelo quê? Pelo Pai. E o que ele queria comunicar é que a dada altura eu falo com o Pai para que o Pai o quê? Responda às minhas orações, aos meus pedidos ou aquilo que é pedido a mim. Então, quando as pessoas chegassem a Jesus e dissessem: mestre, sara-me, o Pai respondia ao pedido deles que vinha por meio do mestre.
E o que acontecia automaticamente? Mudança do quadro. O cego passava a ver. O endemoniado era liberto. Come on, somebody. A prostituta abandonava a prostituição. O morto ressuscitava. Por quê? Porque a oração feita ao Pai, em nome de Jesus, ela gera mudanças. Eu profetizo que aquilo que pedis ao Pai em nome de Jesus com fé, Deus vai responder. Deus vai liberar. E o teu quadro vai experimentar mudança no nome de Jesus. Alguém me dá um amém bem forte. Isso. Terceiro e último ponto por conta do tempo. Então, por que eu devo orar? Eu não oro só porque tenho que orar. Eu oro porque acima de tudo, a oração ela gera benefícios. Você tem que correr às vezes porque correr gera benefícios. Você tem que abrir mão da Coca-Cola porque não beber Coca-Cola vai gerar alguns. Poucos falaram. Porque talvez tenha aqui os Coca-Cola addicted. Essa é a droga que as pessoas não estão a conseguir vencer. Eu até tento. Mas de verdade seja dita, há algumas coisas que não tem necessidade de abrir mão a 100%. Alguém diga amém. Alguém diga amém. Coca-Cola é uma delas. Eu consigo às vezes ficar uma temporada, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sem beber Coca-Cola, não a zero, a normal. Mas há aquele dia que algo fala mais alto. E eu só caio porque eu sei que não é pecado. Mas eu caio. Aleluia. Então veja, não bebe muita Coca-Cola. Porque beber muita Coca-Cola tem uma consequência. E não beber tanta Coca-Cola tem o quê? Um benefício. É menos açúcar, né? Uma das principais consequências da Coca-Cola é açúcar, né? Calorias e papapá. Não come muito hambúrguer. Porque tem consequência comer muito hambúrguer, não tem? O quê? O alto índice calórico. Eu acho que hoje me desceu uma unção de médico especialista em saúde. Eu vou aproveitar para liberar no nome de Jesus. Haja cura na tua vida no nome de Jesus. Se a unção é essa que está aqui, que os enfermos sejam curados. Veja. Então, fazer ou deixar de fazer algumas coisas tem benefícios. A oração, exatamente como essas coisas, tem benefícios. Tem benefícios. Um dos benefícios da oração, anota aí o ponto número 3, é que a oração, ela faz o quê? Nós falamos de quê? O segundo falamos, provoca mudanças. Esse é o terceiro ponto. A oração, ela provoca a abertura dos céus. A oração, ela provoca a abertura dos céus. E espiritualmente falando, quando nós estamos a falar de céus abertos ou de céus fechados, nós estamos a falar da pessoa viver numa estação que poderá gerar ou não gerar resultados. Aleluia. Por exemplo, quando nós falamos de céus abertos, algumas das vezes nós remetemos-nos ao evento ou à estação de chuva. Se o tempo fechar às vezes, ou o céu se fechar, muitas das vezes é aquela estação que não está a chover. E quando não está a chover, o que acontece? A fome, a seca, há dificuldades para as plantações, para a agricultura e papapá e papapá. Mas quando os céus se abrem para jorrar chuva, há vários benefícios na terra. Amém? Então, espiritualmente, quando você fala, ou quando você ouve céus abertos, nós estamos a falar em andar sobre uma estação de produção de resultados. Você vai, abra aí bem rápido a tua Bíblia no nome de Jesus, Lucas, capítulo número 3. Lucas, capítulo número 3, bem rápido. Versículo 21. Lucas 3, 21. Quem já achou, diga amém. O que é que a Bíblia diz? Mais uma vez.
E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o que aconteceu? O céu se abriu. Por exemplo, você vai ver que o ministério de Jesus, a referência bíblica, dá-nos a entender que o ministério, o início da manifestação do ministério de Jesus só se deu quando o que aconteceu? Quando os céus se abriram. Então quer dizer que quando os céus se abrem, há uma aprovação dos céus para você o quê? Gerar e produzir o quê? Resultados. E o que nós estamos a ver aqui em Lucas 3 é que depois de orar, e orando ele, e orando Jesus, o que aconteceu? Os céus se abriram. Quando os céus se abriram sobre Jesus, depois desse encontro, Jesus começou a fazer o quê? A produzir os seus primeiros quê? Os seus primeiros sinais. Começou a gerar curas, começou a libertar, começou a transformar. Então, quando você ora, você abre os céus sobre a tua cabeça. Quando os céus se abrem sobre a tua cabeça, há uma aprovação da parte de Deus para você fazer o quê? Gerar resultados, gerar curas, gerar libertação, gerar milagre, gerar casamento, gerar filhos, gerar emprego, gerar prosperidade, gerar respostas. Quando os céus estão abertos, você está numa estação de produzir respostas, ouça, para a tua vida e para a vida dos outros. Em 1 de Reis, capítulo número 18, a Bíblia fala-nos que depois do confronto entre Elias e os profetas de Baal, Israel estava durante 3 anos que os céus não se abriam. E por conta disso, essa foi uma das piores épocas de seca, de crise e de fome sobre a nação. Até que o profeta voltou ao monte e foi orar para fazer o quê? Para o céu se voltar a abrir. E quando o céu se abriu, houve chuva. Ouça, enquanto, por exemplo, quem estivesse numa outra nação e pudesse ver, porque às vezes nas fronteiras podemos ver, amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, imaginemos que alguém estivesse numa nação vizinha de Israel e pela fronteira visse, ei, em Israel está a chover. Se essa pessoa não soubesse o que se estava a passar, ele poderia olhar para aquela chuva como só sendo o quê? Chuva. Mas para Israel, céus abertos e chuva, não era só chuva, era o quê? Era um indicativo de mudança de estação. Agora nós vamos prosperar, por quê? Porque os céus se abriram. Agora nós vamos ter abundância, por quê? Porque os céus se abriram. Agora nós vamos poder plantar e colher, por quê? Porque os céus se abriram. Pastor, por que eu devo orar? Porque quando você ora, os céus se abrem e há fertilidade. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você semeia, você colhe. A terra, ouça, quando os céus estão abertos sobre a tua vida, quando os céus estão abertos sobre a tua cabeça, a terra está fértil para dar a você o retorno da tua plantação. A terra está fértil para dar a ti o retorno do teu plantio. É por essa razão que insistentemente eu e você não podemos fazer o quê? Parar de orar. Por que céus abertos, pastor? Porque eu falei no princípio que a oração é o ventre que gera possibilidades. E que há coisas que não estão no físico. Você vai orar para elas serem liberadas aonde? No espírito. E o que acontece com os céus? Paulo, quando nos fala de batalha espiritual, ele nos fala de seres espirituais. E o que esses seres espirituais tentam fazer muitas das vezes? Fechar os teus céus. Bloquear os teus céus. Para que quê? Para que as respostas não te localizem. O caso de Daniel. O príncipe da Pérsia colocou um protocolo, uma barreira, um bloqueio. Não vai descer nada para Daniel. Mas quando Daniel orou continuamente, o que aconteceu? Um outro anjo veio e desbloqueou o bloqueio do céu. A fronteira dos céus tem que estar abertas para Daniel. Eu profetizo, enquanto você ora, enquanto você se envolve com oração, as fronteiras dos céus estejam abertas sobre a tua vida. As fronteiras dos céus estejam abertas sobre a tua casa. As fronteiras dos céus estejam abertas sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos, sobre a tua família, para liberar as tuas respostas, para liberar os teus resultados, para liberar os teus milagres, em nome de Jesus. Alguém me dá um amém? Então, os nossos céus fechados
não são um bom sinal. Quer dizer que há pessoas que alguns resultados não estão a ser produzidos. O problema não é na terra. O problema é como está o quê? Os teus céus. Eu profetizo nessa noite, os céus estarão abertos para ti no nome de Jesus. Os céus se abrirão sobre a tua vida. Os céus se abrirão sobre a tua casa. Os céus se abrirão sobre a tua família. Assim como Jesus, depois dos céus se abrirem sobre ele, assim como Jesus, depois dos céus se abrirem para ele, ele entrou numa estação de produzir resultados. Eu oro e profetizo nessa noite que quando os céus se abrirem sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, você vai entrar na tua estação de produção de resultados sobrenaturais, em nome de Jesus. Alguém me dá um amém? Veja, céus abertos, irmãos, fala-nos sobre o quê? Fala-nos sobre a espiritualidade da vida. Céus abertos, fala-nos sobre a espiritualidade da vida. Pastor, não estou a perceber. O que é isso de espiritualidade da vida? O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer que há resultados que eu e você estamos à espera, que não estão nessa dimensão, ainda que sejam para os vivemos nessa dimensão. Ainda que sejam materiais, eles não estão no material. Malaquias capítulo número 3. O que Deus vai dizer? Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na casa do Senhor. E depois disso, fazei o quê? Fazei prova de mim. Se eu o quê? Não abrirei o quê? As janelas da onde? Da tua casa. Da casa da tua mãe. Da casa do teu pai. Do BNA. Do BCI. Do BIC. Do BFA. Da onde? O que Deus disse? Não abrirei aonde? As janelas dos céus. Ouça, quer dizer que há pessoas que não estão a prosperar na terra. Não é porque os bancos estão fechados. É porque os céus não estão a liberar a tua prosperidade. Embora seja algo material, não está no âmbito material. É meu carro, embora seja material, não está no material. O que não quer que você consiga isso, não é o teu pai só. Não é o bruxo. Não é o colega, não são os invejosos. Aquilo que eles fazem ativa espíritos que cerram os teus céus. Eu estou a lutar para conseguir a casa não vem, o bloqueio não está aqui. O bloqueio está no céu. Eu estou a lutar para casar, mas não está acontecendo, o bloqueio não está aqui. O bloqueio está no céu. Vou falar novamente. Embora seja algo material, não é liberado aonde? Na dimensão material. Deus está a dizer ao povo, quando vocês fizerem isso, eu vou encher os vossos celeiros. Vou abrir a janela dos céus. Quer dizer que a abundância do povo, ainda que fosse boi, cabrito, quer dizer que até para ter muitos bois, está dependendo do quê? Do que o céu vai liberar. Para ter muitos cabritos, está dependendo do quê? Da aprovação dos céus. E um dos protocolos que esforça a abertura dos céus é o quê? É a vida da oração. É a vida da oração. Porque veja, há uma... Como é que eu explico isso, Jesus? É como se fosse uma substância que espiritualmente a gente libera quando a gente ora. E essa substância, ela atrai o quê? Presença angelical. Daniel nunca orou para Deus enviar anjo. Aliás, ele nem sequer sabia que tinham cerrado os céus para a resposta dele não orar. Mas enquanto ele fazia a contínua oração, Deus disse, anjos desçam, abram os céus, liberem a resposta, entreguem os resultados. Ele nem sequer sabia. Na cabeça de Daniel, Deus ainda não me respondeu. Mas havia o quê? Protocolos nos céus para não descer nada sobre Daniel. Hoje eu profetizo e declaro, todo o protocolo satânico, todo o protocolo das trevas, montado no segundo céu, contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, enquanto você ora, ele é quebrado no nome de Jesus, ele é rompido no nome de Jesus, ele é cancelado no nome de Jesus. E tudo aquilo que tem que descer para ti, tudo aquilo que tem que descer para a tua casa, para a tua família, seja liberado agora, seja liberado agora, seja liberado nessa noite. Alguém me dá um amém no nome de Jesus. Veja, Jesus disse, se não me falha a memória,
Mateus 18, 18. O que ele vai dizer? O que ligares na terra vai ser ligado no céu. Ou seja, a terra aprova, mas os céus é que liberam. Quer dizer, você só vai viver. Eu liguei, Senhor, eu declaro o carro. O céu vai fazer o quê? Vai aprovar o carro. Quer dizer que se não for ligado no céu, não vai ser vivido na terra. O que desligares na terra vai ser o quê? Desligado no céu. Quando Jesus está a falar em ligar e desligar, o que ele está a falar? Está a falar em liberar. Ele está a dizer que o céu vai liberar. Teu carro não está na terra. Teu casamento não está na terra. Tua saúde não está na terra. Tua prosperidade não está na terra. Teus filhos não estão na terra. Teu sucesso não está na terra. Ouça, o mapa do teu destino não está na terra. Ainda que seja para viver na terra, está dependendo do quê? Do liberar dos céus. Eu profetizo, céus abertos sobre a tua vida, céus abertos sobre a tua cabeça, céus abertos sobre a tua casa, céus abertos sobre a tua família, céus abertos sobre os teus negócios, céus abertos sobre o teu destino. Alguém me dá um amém no nome de Jesus. Se o céu não liberar, o que vai acontecer? A terra não vai viver. Se o céu não liberar, a terra não vai viver. Se o céu não aprovar, a terra não vai experimentar. E o que a oração faz? A oração, embora feita no natural, ela não é o quê? Não é interação com o natural. A oração, embora feita no natural, ela é o quê? Interação com o sobrenatural. E o sobrenatural não está aonde? Aos nossos olhos. Estão numa dimensão em que os olhos naturais não podem alcançar. A oração abre os céus. 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 Por isso, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ouça. Se há algo que você não pode permitir que roubem na tua jornada com Jesus, é uma vida de oração. 3 coisas na minha ótica mais importantes que, ouça, podem te roubar tudo, mas não deixa que te roubem isso. Não deixa que te roubem a vida de santidade, não deixa que te roubem uma vida de semente e não deixa que te roubem uma vida de oração. Não deixa que te roubem esses 3 elementos. Se não te roubarem esses 3 elementos, ninguém vai conseguir roubar o teu destino. Ninguém vai conseguir roubar o teu destino. Ninguém vai conseguir roubar o teu destino. A santidade permite que o Senhor habite perpétua e continuamente sobre o teu corpo. Sementes fazem a tua voz, os teus pés chegarem, ou seja, elas chegam aonde os teus pés não podem chegar. Elas rompem e movem o que o teu pé e a tua mão não podem mover. E a oração, ela abre os céus. Se os céus estão abertos sobre a tua vida, a terra está aberta sobre a tua vida. Ouça, você vai ver que a Bíblia vai falar que os céus se abriram. E a Bíblia nunca diz que os céus se fecharam sobre Jesus. É por essa razão que andado debaixo de céus abertos, ouça, tudo que Jesus queria realizar, realizou. Tudo que Jesus queria produzir, produzia. Tudo que Jesus queria alcançar, alcançava. Mas veja aí, o que Jesus fazia? Um dos elementos principais da jornada e da caminhada de Jesus qual era? Vida de oração. Por quê? Porque a consistência da oração, a Bíblia fala que várias vezes Jesus saía do meio da multidão, do meio dos discípulos, apartava-se para poder fazer o quê? Orar. Porque se continuamente você ora, continuamente você mantém o quê? Os céus abertos sobre a tua cabeça. E se os céus estão continuamente abertos sobre a tua cabeça, continuamente eu e você estaremos experimentando o quê? Uma vida de resultados, uma vida de colheita, uma vida de fertilidade, uma vida de frutificação. Eu posso ouvir o amém dessa igreja? Eu queria orar. Anote aí, 2 protocolos e vamos fechar. 2 protocolos para oração que gera resultados. 2 protocolos para a oração que gera resultados. Marcos capítulo de número 11, versículo 24. Bem rápido, Jesus Cristo. Para ver se conseguimos orar pelo menos 3, 4 sujeitos. E depois fechamos. Quem já achou, diga amém. Marcos 11, 24.
Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, quem estava aqui a dizer? Jesus. Que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Na outra versão diz assim: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebestes. Ou seja, o primeiro protocolo que eu quero partilhar convosco da oração que vai gerar resultados, não é só crer. É crer, orar, crendo que vai acontecer? Não, que já aconteceu. Porque Jesus está a dizer, vamos lá, tudo que em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes. O que é que vai acontecer? Assim sucederá. Então, quando eu oro, eu tenho que orar com fé. Senhor, eu declaro que esse rim sare agora. Enquanto eu estou a declarar para o rim sarar, a minha fé tem que comunicar: o meu rim está sarado. Por exemplo, como é que eu posso fazer esse exercício no final da minha oração? Senhor, muito obrigado, porque tu já me curaste. Obrigado porque o meu rim já está sarado. Muito obrigado porque aquela porta já se abriu. Muito obrigado porque o meu pai já saiu do álcool. Muito obrigado porque o meu filho já saiu das drogas. Muito obrigado porque a minha irmã já saiu da prostituição. Muito obrigado porque a minha família já está salva, já está convertida. Eu oro e agradeço. É por isso que você vai ver que o ministério de Jesus era seguido de sinais, maravilhas e prodígios, porque uma das coisas que Jesus muito fazia nas suas orações, às vezes sem pedir, era o quê? Agradecer. Por exemplo, a Bíblia fala-nos no milagre da multiplicação dos pães, que em momento nenhum nós vimos Jesus orar: Pai, multiplica. A Bíblia diz que Jesus rendeu graças. E quando vimos, os pães já estavam nos cestos. Por quê? Porque a gratidão era o quê? Uma certeza, uma evidência de que Deus faria. Quando Jesus opera o milagre de Lázaro, ele faz a mesma coisa. Ele diz o quê? Senhor, graças te dou, porque sempre me ouves. Ou seja, não importa, esse milagre já é uma realidade. Tu me ouves sempre. Lázaro já está, obrigado. É mais um milagre que eu vim realizar. É o que ele está a ensinar. Para gerar resultados na oração, é preciso acreditar que aquilo que eu pedi orando, eu não vou receber, eu já recebi. Deus já fez, Deus já consumou, já é uma realidade. Meu lar tem paz, minha casa tem paz, minha família está salva, minha família está restaurada, os altares foram quebrados, as correntes se quebraram. Deus já fez isso na minha vida. E ouça, um outro elemento que eu não coloquei aqui é o elemento da visualização. O elemento da visualização está conectado com o elemento da meditação. O que é meditar? Meditar é imaginar coisas. Então, quando você está a meditar sobre cura, você está a imaginar Deus te curando. Por exemplo, um dos exercícios loucos que às vezes nós temos que fazer é você querer comprar Ranger, ou melhor, você sonhar com Ranger, mas você só tem 500 kwanzas no bolso. E você começar a ir para standards, começar a ligar para intermediários de venda de carros. Então, como é? Tens aí algum Ranger? Qual? Supercharge 2023. 2023, the last one. Yes. Com kit de não sei lá mais quantos. Como é? Tens aí um G? Qual G? 66. Com kit da Brabus. Não. Mansori, com kit da Mansori. Interior verde cromado. Esse não tem, mas tem um laranja. Como é? Onde é que está? Está latona, dá para ver? Dá. Você está vindo com a tua papata que nem sabes como é que vais pagar. Você chega lá no carro. Essa aqui. E eles estão a perguntar: mas como é? Vieste ver para alguém? Não, eu é que quero comprar. Você entra no carro. Esse dia também não vai de chinelo, né? Confundir a opinião pública. Você entra para o carro, dá um start. Abre o capão, vê o que. Acelera só. Jesus. Oh. Come on, somebody. Você entra para o carro, senta. O ar-condicionado está a funcionar. Vê a música, vê a tela. Ok.
Tenho mais algumas visitas a fazer ao Bintote. Entrarei em contato. Sais com a tua papata, desce para casa. Irmãos, aquilo vai te provocar alguma coisa. Ouça, eu acompanhava um cara, ele é business consultant e something like that. E ele disse, uma das primeiras coisas para você experimentar riqueza, não é você ter dinheiro, é você ter a mentalidade de riqueza, primeiro. A segunda coisa para você experimentar riqueza, é você começar a frequentar sítio dos ricos. Só tem 5.000, água lá é 5.500. Pede 500 emprestados em alguém. Vai lá, come on somebody. Pede uma água, senta. O garçom vai chegar, mas vai querer mais alguma coisa? Não, eu terei uma reunião, estou à espera do meu sócio. O problema, sabe qual é o problema? Ouça, money follow vision. O problema é que alguns estão a esperar ter dinheiro para pensar o que fazer. Você já tem que saber, quando aquele $1 milhão bater na minha conta, vai ser no Alvalade que eu vou comprar minha T5 ou vai ser num condomínio em Talatona? Você tem que saber. Você está pedindo $1 milhão, mas não sabe o que, é que vai fazer com $1 milhão. Senhor, me prospera, me dá muito dinheiro. Para quê? Você já tem que saber, quando aquele $1 milhão cair, qual é o carro que eu vou comprar? I10. Cria áurea. Por quê? Porque quando Deus, ouça, o que os teus olhos e a tua mente alcançam, Provérbios capítulo número 4, como pensou o homem em seus pensamentos, assim ele é, se não me falha a memória. Veja, quando os teus olhos e a tua mente alcançam, Deus vai te permitir ver, vai te permitir tocar. Aliás, quando Deus te mostra, é porque Ele quer te dar. Abraão, olha para as estrelas dos céus, assim será o número dos teus filhos. The question is, o que é que você está a ver? O que é que você está a alcançar? O que é que você está a meditar? Um dos elementos que deve acompanhar a tua crença é você se ver naquilo. É por isso, às vezes, quando eu profetizo algumas mulheres, eu digo, compra já o vestido de noiva. Às vezes o casamento só vai acontecer daqui a 5 anos. Às vezes não era para acontecer daqui a 5 anos, era para acontecer daqui a 10 anos. Mas como ela começou a se ver naquele perfil, Deus acelera o casamento dela. A minha mãe espiritual, ela conta que tiraram-lhe, não sei se é trompas ou alguma coisa, os médicos disseram que ela não podia gerar filhos. E ela andava com fralda, chupeta na pasta, todos os dias. Porque a qualquer altura o meu bebê pode fazer xixi. E eu tenho que lhe limpar. A qualquer altura o meu bebê vai chorar. E eu tenho que lhe dar a chupeta. Os médicos disseram que ela não podia gerar filhos. Tem 3. Por quê? Porque a mente dela alcançou aquilo que a medicina não podia gerar. Se a mente dela viu, a mão dela tocou. Esses são os protocolos da oração que vão gerar resultados. Óbvio que aqui há uma condicionante. A condicionante é o quê? A condicionante do processo. Você tem que saber cumprir o processo. Mas você já está vendo o que você quer, aonde você quer chegar, o que você quer ter, o que você quer realizar. Ouça, o problema não é o teu bolso. Eu já descobri que o problema não é o nosso bolso. O que nos falta é visão. O que nos falta é fé. O que nos falta é alcançar com a nossa mente. Nós só damos desculpa, não. Pastor, não fiz porque não tenho dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema é a falta de fé e a mediocridade mental. Vai para onde você quer ir. O que Moisés fez? Montou 12 espias. Disse, vão para Jericó. Vão ver como é que a terra é. Como é que vivem lá. Como é que curtem lá. É mesmo fértil, é mesmo boa. O que Josué e Caleb, para provocar Moisés, fizeram? Trouxeram um cacho de uvas que não dava para trazer com a mão. Tiveram que pendurar em paus. Para Moisés começar a imaginar. A uva é assim. Só que nós temos o grupo de Josué e Caleb e temos o grupo dos outros 10. O que é o grupo dos outros 10? O país está duro, as coisas estão difíceis. O que eles estavam a dizer a Moisés? Moisés, lá tem gigante, vão nos matar, as muralhas são altas, não vamos conseguir vencer. Mas tinha um outro grupo de 2, Josué e Caleb. Disseram, olha para essas uvas, Moisés. Eu acredito que aquelas uvas, para trazerem com madeira, pendurada no ombro, deviam ser do tamanho de maçã.
Porque um homem não conseguia trazer cacho. Normalmente o que é que trazem assim pendurado? Cachos de banana. Cacho de uva, irmãos, penduraram. Para fazer o quê? Moisés alcançar a visão de que Deus vai nos dar essa terra. Moisés, essa terra é boa. E eles estavam a dizer a Moisés: Moisés, vamos vencer essa batalha. Esse povo vai ser o quê? O nosso pão. O que é que eles fizeram? Enquanto 10 estavam a dizer que eles são gigantes, 2 estavam a dizer, eles serão o quê? O nosso pão. Esse povo será o nosso pão. Pão é uma das coisas mais fáceis de ser comida. Eles estavam a dizer: Moisés, vamos dar cabo deles rápido. E como eles visualizaram, foi efetivamente como aconteceu. Deram cabo do povo de Jericó o quê? É rápido. Crer. Eu não coloquei aqui, mas já estou a dar um pincel. A meditação. Começa a perguntar preços. Quanto é que está a custar esse carro? Quando é que eu posso visitar? Quanto é que está a custar essa casa? Vai no Talatona, vê, seleciona os condomínios mais caros. Vê aí um táxi, um Yango, se você não tem carro, fecha com o camarada, vou dar 5 mil. Você vai girar comigo? Bolsa só 5, 10. Ok, 10. Você vai entrar comigo em não sei quantos condomínios. Marca com os imobiliários. Marca com os agentes. Vai lá, visita a casa. Esse dia tens que ir bonito, bonita. Não faz também te olhar, esse aqui. Esse nem operativo do bolso é. Vai bonito também. Visita a casa. Ok. E o quarto principal? É suíte. A banheira é hidromassagem. Dá para pôr uma king size aqui? Ok. Dá para fazer 2 closets, um para mim e um para ela, sem confusão. A casa de banho tem 2 lavatórios. Sonha. Amanhã vai vir 1 milhão de kwanzas. Vais fazer um negócio com esse 1 milhão de kwanzas, que vai se tornar em 5 milhões, que vai se tornar em 10, que vai se tornar em 20, que vai se tornar em 25, que vai se tornar em 100 milhões, em 500 milhões. Você já tem uma visão. Não é mais para ir comprar casa na Sapu, é no Talatona. Porque quando você não tinha 1 milhão, era lá que você estava a sondar. Não espera ter dinheiro, cria o projeto, cria a visão. Jesus, quer orar. Segundo o protocolo, Mateus capítulo número 7, bem rápido. Alguém está aprendendo alguma coisa? Quem vai executar? Ok. Irmãos, falei de casa, falei de carro, como podia estar falando de negócio, podia estar falando de viagem, podia estar falando de outra coisa. Baixa o aplicativo da Emirates. Faz uma, como é que é aquilo? Simulação de viagem. Simula uma data. Quanto é que deu? 1 milhão e 500, está barato. Ok. Vou com quem? Vou levar 2 amigas. Aumenta aí mais 2 pessoas. 3 adultos. 4 milhões e 500. Simula. Só quer saber preço do autocarro para ir em Benguela. Alguém diga, está amarrado. Eu estou a falar algumas coisas. Estou a perder pessoas aqui hoje. Quanto é que é para ir para Vinduque? Você nem passaporte tem ainda. Vai saber. Aleluia. Mateus 7. Diz assim: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vocês. O que é que esse protocolo da oração nos quer ensinar? Esse protocolo da oração nos quer ensinar, porque ele vai dizer pedir, aqui pedir fala-nos de orar, pedir. Ele vai nos ensinar que existem coisas que estão na dimensão de Deus, mas existem coisas que estão aonde? Na nossa dimensão. Então, aquilo que eu não posso fazer, eu peço para que Deus faça. Senhor, abra uma porta de emprego para mim. Obrigado pelo emprego. E depois o que você faz no dia seguinte? Prepara o currículo e vai o quê? Procurar emprego. Liga para pessoas e diz que você está a procurar emprego. Procura empresas que estão a recrutar e a solicitar de acordo com as tuas habilidades ou habilitações. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai é tua responsabilidade o quê? Buscar. Batei é tua responsabilidade o quê? Bater. É responsabilidade de outro abrir. Mas só abrirão se você fizer o quê? Bater. Então, esse protocolo da oração quer nos ensinar que nem todas as coisas Deus vai fazer. Há coisas que para acontecerem estão o quê? Na nossa dimensão de responsabilidade. Eu estou a falar de emprego, como podia falar de namoro, podia falar de casamento, podia falar de noivado, podia falar de caráter.
Senhor, muda o meu temperamento, muda a minha conduta, muda o meu caráter. Ok, oraste, mas também faz o quê? Vigia. Autoanálise, autoverificação. Podia falar de negócio, podia falar de outras coisas. A suma desse protocolo é o quê? Há coisas que estão aonde? Na dimensão de Deus. Mas há coisas que estão aonde? Na minha dimensão. Então eu preciso entender o que é responsabilidade de Deus fazer, mas o que é minha responsabilidade o quê? Fazer. Eu oro a Deus porque a Bíblia vai falar que Ele é quem te dá poder para prosperar. Mas não é Deus que vai organizar administrativamente a tua empresa. Não é Deus que vai organizar administrativamente a igreja. Não é Deus que vai pensar nas estratégias ou cumprir as estratégias. Deus pode me inspirar, mas materializar é a responsabilidade de quem? Minha. Eu posso ouvir um amém? Então, há coisas na dimensão de Deus, mas há coisas na tua dimensão. Não sabe lavar a roupa do marido, não sabe fazer funge, o marido só gosta de comer funge. Podem ser coisas pequenas, mas trazem problema no relacionamento. Satanás me atacou de uma forma, pastor. De repente veio um problema. Ela não te conta que ela não sabe lavar, que ela não sabe fazer molho de muamba, frango com jinguba. Que é só atirar, ela não sabe fazer isso. E o marido dela gosta disso. Ela agora senta contigo. Pai, de repente problema no lar. Afinal o camarada já estava a acumular isso há anos e está sempre a falar com ela. E ela não está fazendo nada para aprender. Não procura mãe, não procura tia, não procura videoaula, não procura especialista. Satanás me atacou. Não, Satanás não lhe atacou. É que era a responsabilidade dela aprender a fazer funge. Quem te mandou a casar com um cara que só gosta de funge? Ele só gosta de bacalhau com natas. Depois ele te dá as condições para o bacalhau. Não é aquele que não trouxe, ele trouxe já tudo. O bacalhau, as natas, as gambas, a batata. Trouxe já tudo. Bechamel não é você que faz, ele compra já um importado. Está aí bechamel. Para não fazer bechamel com bolas aqui mal feito. Ele te coloca já tudo. Agora, o bacalhau com natas que ela faz. Ai. Satanás me atacou, me roubou meu homem. Ninguém te roubou teu homem. Era a tua responsabilidade aprender a fazer o quê? O bacalhau com natas para ele. Pede ajuda na prima, pede ajuda na vizinha, alguma coisa. Eu posso ouvir um amém? Há coisas que estão na dimensão de quem? Mas há outras que estão na dimensão de quem? Até aqui a palavra do Senhor, vamos celebrar o Senhor bem forte. Vamos celebrar o Senhor bem forte. Oh, vamos celebrar o Senhor bem forte. Vamos celebrar o Senhor bem forte. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Oh, aleluia. Isso, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Agradeça ao Senhor por essa noite. Agradeça ao Senhor por esses 3 dias dessa série. Agradeça pela inspiração, pela direção do Espírito. E peça ao Senhor, ajuda-me